Estrutura de repetição do while, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai falar aí sobre a estrutura de repetição do while, né? Então, na aula passada a gente falou aí sobre a estrutura while. Então, se você não assistiu, dá uma olhada lá na aula sobre a estrutura while para você poder entender. E hoje a gente vai falar aí sobre o do while. Se estiver gostando do curso, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, comenta aqui abaixo o que você espera aprender, quais estão sendo suas dificuldades, curte o vídeo e vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar aí como trabalhar com do while. E eu também vou deixar aqui para vocês aí a playlist aí do curso completo e aí o link aí de algumas outras aulas que são interessantes, se você tem em mente, para poder trabalhar aí com a estrutura do while. Então vamos lá. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. Esse aqui é o exercício da aula passada, que a gente viu aí o while. Hoje a gente vai aprender uma outra estrutura de repetição chamada do while. O que é a função do while? Ela é a função while que executa pelo menos uma única vez. Então, a diferença, né, aqui do while é, por exemplo, eu estou com o mesmo exemplo aqui da aberto da aula passada. Se eu não tiver ninguém no meu array, não vai ser executado nada. Por quê? Porque essa condição aqui já é falsa no começo. Ou seja, esse código ele só vai ser executado aqui caso tenha alguma coisa aqui dentro. Mas e se eu precisasse que ele executasse pelo menos uma vez? Né? Como que eu poderia fazer isso? É para isso que existe aí o do while, tá? O do while, a sintaxe dele, né? Basicamente, você põe o do, e aí na frente aqui você põe o while, e aqui você põe a sua condição. Ele funciona da mesma forma que o while, você tem que criar lá dentro um código que seja alcançável, ou você tem que parar com break, ou você tem que dar continue, né? Você tem que gerenciar o seu estado lá dentro. Para ficar mais fácil, vamos pegar um exemplo aqui, onde o do while seja interessante. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que ele tem uma senha lá que você precisa acertar. Vou colocar aqui a minha senha, no caso aqui, para ficar mais fácil, ela vai ser um número de 1 a 5, tá? Vou colocar aqui. E aí, eu tenho aqui, não tenho nenhuma senha definida, e o que eu quero fazer é, eu quero que esse meu código, ele fique pedindo login até ele acertar aí a senha correta. Então, eu vou fazer o quê? Eu preciso que a tela de login apareça pelo menos uma vez para pedir a senha do cara. Ah, o cara não acertou? Aparece de novo. O cara não acertou? Aparece de novo, mas ela precisa aparecer pelo menos uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu do, while. E qual vai ser a minha condição? Minha condição é, se a senha mestre for diferente da senha atual, eu vou repetir. O que eu vou repetir? Bom, eu quero exibir uma mensagem, digite a senha. Certo? E aqui é onde eu pegaria a senha que o usuário digitou. Então, eu faria qualquer comando para pegar a senha lá do usuário. E aí, o que eu faria? Bom, eu vou pegar a senha atual e vou fazer igual. E aí, eu pegaria aqui a senha do meu usuário. Então, por exemplo, se o meu usuário digitar 3, digitasse a senha certa, por exemplo, 4, vai, por exemplo, esse código, ele pediria a senha uma vez, né? Ou seja, ele pediu a senha, o cara digitou a senha certa, parou. Mas ele mostrou que ele pediu a senha uma única vez. Ah, o usuário digitou a senha errada. Aí ele vai repetir. Então, no caso aqui, eu tenho um loop infinito. Certo? Mas tudo bem. No meu caso aqui, como a gente não está trabalhando ainda com nenhuma informação que está vindo do usuário, eu vou fingir que a informação veio do usuário. Eu vou gerar um número aleatório aqui, de 1 a 5. Uma hora ou outra, esse número vai ter que cair no 4 e aí ele vai funcionar. Então, vou rodar aqui. Então, ó, ele pediu a senha a primeira vez, pediu a segunda, pediu a terceira. Na quarta, ele acertou. Por isso, ele repetiu 4 vezes. Rodei de novo. Na primeira vez, ele já acertou a senha e o comando parou. Então, reparem que ele sempre vai rodar esse código, no mínimo, uma vez. Se a condição for atendida, ele para, mas ele vai rodar, no mínimo, uma vez. E se eu quisesse colocar, por exemplo, a quantidade de tentativas?
Então, eu vou colocar aqui tentativas. Para cada vez que ele digita uma senha, eu vou aumentar 1 na tentativa. E eu posso fazer aqui um if, né? Eu posso verificar o seguinte. Se ele já chegou na quantidade máxima de 3 tentativas, eu quero mostrar um eco. Quantidade de tentativas excedidas. E eu quero dar um break, ou seja, eu quero que ele pare a repetição do meu código. Então, vou rodar aqui. Agora ele deu 3 vezes, então tá certo. 2, 1. Opa, nessa última repetição, ele tentou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Errou quando ele ia tentar a quarta. O sistema abortou. Então, basicamente, a gente usa o do while nessa situação. Toda vez que eu quero que um código rode no mínimo uma vez. Exemplo disso. Eu preciso, às vezes, que ele busque no banco de dados alguma informação no mínimo uma vez. Ou seja, ele tem que pelo menos olhar para ver se o banco está vazio. Ó, tem alguma coisa lá? Se não tiver nada, beleza. Mas se tiver, eu faço alguma coisa. Então, se eu tenho essa necessidade de o código precisa rodar no mínimo uma única vez, ele tem que rodar uma vez ou mais vezes, eu uso o do while. Agora, se eu precisar que o código rode uma única vez, ou ele pode não rodar nunca, ó, se, né, dependendo da condição, ele pode rodar, dependendo da condição, ele pode não rodar, aí eu uso o while. Mas se eu quiser garantir que ele rode no mínimo uma única vez, aí eu uso o do. Então, esse daqui é um bom exemplo aí para você utilizar o do while, tá legal? Então, basicamente, né, para vocês poderem fixar, comparem esse comando, né, tentem criar exercícios aí comparando com o que a gente fez no do, tentem fazer as mesmas coisas que a gente fez com o do, usando aqui o do while, para você poder ver a diferença aí e poder ver como que você pode adaptar um do while para se comportar como um do, porque esses comandinhos são realmente meio complicados, um pouquinho mais difíceis de se entender, né? E são muito utilizados aí no dia a dia. A gente está todo momento utilizando repetições, seja o do, seja o do while, seja o while, seja for, seja outras formas de repetição, né? Então, por isso que a gente usa muito, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui embaixo, curte, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, @classefinal e até a próxima aula.